Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai que você está vendo justamente de madrugada, né? Obrigado por estar acompanhando a gente de madrugada, seja qualquer hora do dia. Mais um episódio do Fato Podcast. Hoje vamos falar de superação, de empoderamento feminino, de desafios, de altos e baixos. E a nossa convidada hoje é difícil até de definir. Ela é 1000 mulheres em uma. Eliana Cardoso, tudo bem? Tudo bem. Hoje é empreendedora e também motorista de aplicativo, né? Motorista de Uber e tal, mas tem... Sou motorista de aplicativo. Atualmente eu faço direito, né? Eu sou estudante de direito. Legal. E trabalho hoje no grande escritório hoje de advocacia, com grandes... Já está estagiando Já também. estou estagiando. Deus, assim, colocou um casal de advogados na minha vida, assim, que para mim virou família. Mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre Vamos foi começar assim. aí falando aí. A Eliana nasceu em São Paulo, e aí? Isso, eu nasci em Santos, São Paulo, e com 5 anos nós mudamos para Bahia por conta do meu pai, né? Trabalho dele, enfim. Exatamente, e a gente acabou, resumindo um pouco, a gente acabou meio que se envolvendo com churrascaria. E na época, lá no Nordeste, né, a gente era o tempo do pau de arara. Você conheceu o pau de arara? Garela que ia no caminhão ali, para quem não sabe, para trabalhar em algum lugar, ou até transporte mesmo, né? Isso, indo pro lado lá do Morro Chapéu, da carroceria, não tinha segurança nenhuma não, ali, era né? aquele lastro, assim, aquela madeira no meio, e coberto por aquela lona, né, e voltava o pessoal. Conhecida como boia fria em outros lugares do Brasil, é mais ou menos a mesma coisa, exatamente. Né? Nordeste, exatamente, Bahia, Irecê, Feira de Santana, por ali. Então, assim, eu cresci ali junto com meus pais. Por isso que pôs um cadinho, né? Isso, não tem como. Você soltou painho. É né? painho, é manhinha, então, enfim. E eu carreguei muita água na cabeça, com um balde de 10 litros, com a rodinha na cabeça, né? Pra poder encher, porque naquela época não tinha aquela questão de água encanada. Enfim, e nós, aos poucos, fomos construindo a ponto de termos nossa própria churrascaria, né? Já lembra o nome da churrascaria? A churrascaria era chamada Churrascaria do Paulista. Chamada no povoado chamado Lajes do Batata. Laje do Batata. Laje do Batata. Que legal. E era boa o churrasco lá? Sim. A minha mãe, ela é uma cozinheira, assim, extraordinária. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Você sabe cozinhar também? Graças a Deus. O que você faz de bom na cozinha? Assim, olha, especialidade? Olha, o que eu gosto mesmo é de fazer a lasanha que ela me ensinou. Que eu amo muito, tem um toque especial? Isso. Faço acarajé também. Opa, acarajé é bom. É bom. Faço. Acarajé. E assim, aprendi a fazer muita coisa com a minha mãe. Minha mãe me ensinou muita coisa, graças a Deus. E aí foi um período tranquilo até então? Até então foi. Né? Até os 19 anos. Tá trabalhando. E aí, por que você saiu da Bahia? Conta aí. Então, a treta. A treta é o seguinte, hoje eu posso falar assim, sem nenhum tipo de sentimento ruim, né? Eu falo assim que Deus... Tá bem resolvido. Deus, ele coloca a nossa vida assim em caminhos que a gente às vezes se pergunta, por quê? E eu agradeço muito a Deus pelos nãos que eu tive na minha vida, né? Quando a gente vai entender depois que é pra quê, né? Pra quê? Por quê, o porquê, né? Troca pra quê, né? Isso. Então, entretanto, todavia, naquela época, a questão de virgindade era uma coisa assim de tabu, né? Os pais da gente, aquela questão de trabalhar, escola, decidir quem vai casar com a filha e tudo mais. Enfim, e aí uma vez ele virou pra mim, porque um rapaz me deu um beijo no rosto, ele virou pra mim e falou assim, olha... Você é arrombada, já aquele jeito, né, de falar. Eu olhei pra ele, eu falei, hoje eu não sou não, mas amanhã eu vou ser. Ah, meu pai, enfrentou o pai. Enfrentei, dei num dia... Até então, você não era, você era virgem. Era, toda requintada, obediente aos meus pais. Deu um beijo no rosto. Deu um beijo no rosto. Seu pai era rígido, nossa, né? Mãe. E quantas aí, irmãs você tinha? Mais irmã? Tenho uma irmã e tenho um irmão. Todo mundo criado ali? Todo mundo criado, no rigor. E aí eu sei que com isso eu me senti afrontada, né? Porque eu era uma filha muito obediente. Eu sempre fui muito obediente aos meus pais, sempre. Trabalhando, estudando. Não fez nada de errado. Não, nunca. Então aquilo ali, eu comecei a meio que já ficar cheia com aquilo tudo. Porque a gente obedecia tanto, trabalhava tanto, e ele não deu valor. Então assim, ficou muito ruim, né? Ele me tirou da escola, eu fiquei sem estudar e tudo mais. Meu sonho era... nada. Por nada. Mas eu sempre tive muita vontade de crescer, de construir, de trabalhar, enfim. E com isso eu acabei me relacionando com essa pessoa, depois não fiz mais, não quis. Fez amor e acabou. Pronto, agora fala com razão. Pronto, agora pode falar que o negócio tá feito, tá concretizado. E com isso, uma pessoa me convidou para vir morar em Cachoeiro, só que antes eu saí de casa, eu fui trabalhar em 2 lugares.
Eu trabalhava de manhã no Detran, ia à tarde no posto de gasolina e à noite eu ia para a escola. Caramba. E ele conseguiu fazer eu perder meu emprego, os 2 lugares. Ah, Eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou conseguir emprego aqui se todo mundo conhece ele, não vai me dar emprego porque ele quer que eu volte para casa? Sim, Eu falei, sim. não volto não. Volto não. E com isso, a pessoa me trouxe aqui para Cachoeiro. E você já tinha ouvido falar de Cachoeiro? Sim, porque muitos caminhoneiros passavam na casa dos meus pais para almoçar, tomar café da manhã. Então, o nome que você já ouvia. Eu já ouvia falar muito. Você era fã do Roberto Carlos? É fã Sim, do... sim. A primeira coisa quando eu cheguei em Cachoeiro foi querer conhecer a casa dele, do Roberto. local, Qual a música né? do Roberto que você mais gosta? Assim, aquela que toca... Tem alguma que você lembra? Gente, são tantas que a hora, São assim, tantas são tantas emoções que, assim, é muita coisa. Se você lembrar alguma, você fala. Aí vem Eliana pra Cachoeiro. De mala e cuia, como se diz, né? Sim, vim de mala e cuia. E quando eu cheguei aqui em Cachoeiro, a menina que me trouxe pra cá me prometeu, dizendo que eu ia estudar, que eu ia... Amiga, né? Ai, se ela for amiga, não preciso de inimigo. Não. E aí ela me trouxe pra cá, pra Cachoeiro, me falando que ia conseguir trabalho, que ia conseguir, já tinha escola e tudo mais. E aí na primeira semana, quando a gente chegou aqui e tal, ela queria me colocar... Na verdade, ela queria que eu fosse prostituta. E ela me levou numa casa de prostituição, não vou citar o nome, né? Sim. Mas ela me levou pra você fazer programa. Falou, olha, aqui você vai ganhar dinheiro, porque você é bonita, você vai ganhar dinheiro. Eu olhei pra ela assim, eu falei, não acredito que você me trouxe pra cá. Então eu tive a visão seguinte, mesmo longe dos meus pais, eu não poderia fazer vergonha para eles. Eu não queria que meu pai soubesse lá, mesmo longe, que eu estaria aqui ou em qualquer lugar do mundo envergonhando o nome dele. Sim. Eu não queria isso. Quem trabalha lá, ok, beleza, segue sua vida, mas você não se adequava. Não. E aí eu saí desse lugar sozinha à noite, do nada Deus colocou uma pessoa no meu caminho que me ensinou, me levou de volta para casa, que eu nem sabia onde que eu morava. Enfim, foi aonde que eu fui pedir esmola, né? Não tenho vergonha de falar, fui pedir esmola, fui dormir em calçada. Você dormia em calçada? Dormi Como é que foi esse período aí? Barra pesada? Então, porque quando eu chegava na casa, ela tava com pessoas. Sim, e aí eu não podia... a casa tinha uma rotatividade. E eu não podia entrar. Eu falei, poxa, eu não vou entrar, né? E aí eu ficava na calçada, esperando... acabar a função. Acabar a função para me poder entrar para dormir, mas enquanto isso eu dormia na rua. Puxa. E aí, nesse meio tempo surgiu alguma amiga ou da garota de programa mesmo, ou alguma para te dar um alento? Algumas pessoas falaram assim, olha, não entra nessa vida, não entra porque se você entrar, para você sair é difícil e a gente não é respeitado. Meninas que trabalham. Sim, né? Sim, já me convidaram para fazer aviãozinho também e tal. Eu nem sabia o que era aviãozinho. Falei, fui entender depois. É porque você tinha uma vida totalmente longe, né? Desse núcleo, né? Da sociedade, que é tão marginalizado, tão mal falado, e muitas meninas acabam se prostituindo por falta de opção também, né? Medo, falta de opção. Medo. Só que assim, quando eu pedi esmola, eu sei que o último dinheiro que eu recebi R$3. Inclusive um dinheiro que eu recebi de uma pessoa que eu não esqueço, que eu sou muito grata, foi o pai do Capitão Fabrício. Na época ele me deu esmola, acho que ele nem lembra de mim, e ele me deu esmola e ele falou pra mim assim, olha, não se preocupa não que você vai vencer na vida, tá? Você é uma moça muito bonita e... Educada. Sim, ele falou assim, não se preocupa não que você vai vencer e você vai conseguir um trabalho. Então isso eu carrego pro resto da minha vida. E eu parei no trevo ali da Unimed. E você chamava atenção, porque 1,80, né? Porque aqui não dá pra ver a altura. 1,80, né? 1,80. Isso aí. 1,80. E aí eu sentei ali no trevo da Unimed com aqueles últimos R$3 que eu recebi de esmola. E eu olhei pro céu e eu lembrei daquele filme que o vento levou. O vento levou, não sei se você chegou a acompanhar. Eu falei assim, eu nunca mais eu vou passar fome. Passarei fome, nunca. Peguei aquele dinheiro ali, eu falei Scarlett O'Hara naquele me filme. Me Scarlett, gente. E aí eu fui fazer quadros pra vender do Flamengo, do Vasco pra vender. Quadro. Fazia quadro de lã e tudo mais e fui vender. Na época o salário mínimo era 100. Você torce pra qual time? Então, a gente que trabalha com público, a gente não pode falar muito porque a gente torce, né? Nem problema, né? Nem principalmente política, né? Então a gente prefere nem comentar muito. Geralmente, quando me perguntam, eu falo que eu torço pro Goiatuba.
Eu torço Já ouviu falar do Goiatuba? Não. Não, pois é. Já ouviu o Ronaldo falar do Goiatuba? Tá, não. Eu torço pra quem ganha. Pai diz assim, eu torço pra quem ganha. Eu aprendi isso com ele. Isso aí, isso aí. E então, aí você fazia o eu fazia quadro de crochê? não era de crochê, não. Era de a gente fazia aquela madeira, né? Aquele quadradinho assim, e a gente furava e fazia os quadros. Por sinal, era muito bonito. Sim. Na época, o salário mínimo era R$185, mais ou menos. O passe era 50 centavos. E eu fiz 600 e pouco, quase R$700 de salário. Então, assim, o pessoal gostava. E eu fazia, virava a noite fazendo, para final de semana vender. Aí você já conseguiu alugar um lugar para você morar? Já, e tal. Aí nessa época, depois, eu acabei me relacionando com uma pessoa, da qual eu fui casada, que por sinal foi uma faculdade na minha vida, né? Que eu falo que o primeiro casamento, dependendo do que se trata, é uma faculdade. Você não se repetir com o próximo que vai acontecer com você. Boa. Já é uma faculdade após o mestrado. Já é uma faculdade após o mestrado, né? Porque no comecinho você fica mansa. Mas você ainda é a favor do casamento? Sou sim. Eu sou a favor do casamento, sou a favor do amor. Ah, isso aí. Aí, bom, o primeiro casamento foi a faculdade. Foi a faculdade, enfim. E nesse meio tempo aí foi aonde que eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada na Itacá Carros. Itacá. Isso, na época, o Carlão, o Antônio Divino, foi ele que me deram a oportunidade e eu aprendi muito. Só que, assim, no começo para mim foi muito difícil, né? Porque tava todo mundo assim arrumado na hora da entrevista, 50 pessoas, mulheres bonitas, com bolsas, com salto, aquela coisa toda. Toda produzida, toda produzida. E eu ali com uma blusa branca emprestada, masculina da Hering, né? Uma calça preta desbotada, um sapato, um tênisinho furado assim, um cantinho, passava um risquinho ali no sapato, né? Quem nunca, gente? Né? Quem nunca? E aquela meinha furada torcendo pra nunca precisar Isso tirar. Quando tá do lado ainda tá legal. Se tá furado embaixo que é complicado. Você não pode passar onde tá chovendo. Não pode, não pode. Só quem viveu sabe o que é isso, gente. Verdade. E aí eu sei que nessa toda entrevista, graças a Deus, eu consegui a oportunidade de trabalhar na Itacá. E foi onde eu aprendi muita coisa. E depois, em sequência, eu fui para Seminovos da Localiza, na época, não sei se você lembra. Sim, lembro. Né? E depois fui para trabalhar no Consórcio Solução. Sim, né? Com Consórcio Solução. Clemente Sartório. Clemente e companhia. Clemente Sartório e tudo mais. Enfim, então eu aprendi muita coisa, vendia bastante, eu gostava do que eu fazia. Vendia muita moto lá, muito muita carro. moto, muito consórcio, entendeu? E o Consórcio Solução ainda é um dos melhores aqui, né? Daqui do estado e tem uma grande facilidade, enfim, eu gostava. Nós, Consórcio Solução, ajuda aí. Então, muito bom, então assim, eu agradeço muito, e eu só saí de fato, porque Mas na sem época... dúvida, assim, um abraço pro Clemente. Sim. Trabalhei com o Clemente também na época do Liberdade Consciente, projeto dele. Sim. E, assim, um cara sensacional. Aprendi muito com ele também. Na época o Ronaldo também, o Ronaldo Gato, lembra? Ronaldo, que trabalhava lá? Sim. Gente, aquele homem maravilhoso. Marcelo Sartório, família toda ali, sensacional. Sim. E eu só pedi pra sair realmente porque na época o meu pai, ele adoeceu, né? Ele teve câncer e tudo mais. E caramba, seu pai adoece nesse meio tempo. E aí? Isso, ele adoeceu e com isso eu tava trabalhando em função pra poder ajudar ele, pra poder ajudar no custear, né? Tudo mais. Você ajudando seu pai. Sim, ajudando meu pai e tudo mais. Dá voltas, né? Sim. E meus irmãos também, o meu irmão, o Ricardo, ele saiu de Brasília para poder vir, para ficar na Bahia com os meus pais. Então, assim, a gente meio que abriu mão de muita coisa, né? Para ajudar, minha irmã Neuza também lá, sempre ajudando. E eu sei que com isso, quando eu peguei um dinheiro lá, na época, até o Clemente que me arrumou esse dinheiro. O Clemente é bom de dinheiro. E aí o Ricardo falou assim, pai acabou de morrer. Ai. E aí você pensa, né? Você tá com 5 mil reais na mão e você fala, pô, você trabalhou tanto pra isso e pra que eu quero esse dinheiro agora? Aí você fica pensando, vou pagar a viagem e vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o quê, vou pagar a volta, né? E chega lá, vai ter custo, vai ter... Então, assim, a gente meio que passa por uma situação bem difícil. E, enfim, foi resolvida essa parte, foi superado. E aí, em sequência, eu fui trabalhar numa outra empresa aqui em Cachoeiro.
né? É uma empresa também muito conceituada também, que é a Ballardini Extintores. Ballardini. Né? O Ballardino também foi um grande pai para mim. Hoje a Kézia que está lá no comando. Isso, lá. A Kézia Ballardini. Então, assim, foram pessoas também que foram muito importantes na minha vida. A Kézia também é bem guerreira também, sim, né? nossa, mãe, ela sim, a gente se conhece. Ela, na verdade, foi uma também das primeiras pessoas que eu conheci em Cachoeiro, e eu, na época, eu cheguei logo no comecinho, eu comecei a trabalhar com ela, né? Na verdade, foi a primeira empresa que eu comecei também a trabalhar em si lá, só que eu era muito, mesmo tendo um pouco de maturidade, mas também eu tinha um pouco de infantilidade, então, às vezes, a gente acaba meio tropeçando, fazendo coisa errada. Mas, enfim, foi superado. É evolução, a gente vai crescendo, vai aprendendo. Exatamente. Você chegou aqui com quase 20 anos já. Quase 20. 20 anos. A gente ainda é meio... na verdade, eu cheguei aqui no dia 19 de fevereiro de 2020. Foi essa época que Opa, peraí, 2020 já não, pegou... 99... Porque a gente vai falar da 99, 2000. Isso, 2000. Eu sempre confundo. Em 99 e 2000. É porque 2020 tem uma questão da pandemia que você também passou um perrengue danado, né? Não, é porque eu faço confusão. Não, 99. 99, 2000. Isso, 2000. Exatamente isso. Aí foi nessa época que eu fiquei um pouco lá trabalhando, tal. Aí com sua solução, isso, aí com sua solução, aí voltei. Ballardino. Aí depois eu voltei, fiquei um tempo na Ballardino, mais 1 ano e 6 meses. Só que assim, eu sou muito imperativa, sabe? Eu gosto muito assim de buscar crescimento. Eu não sou. E aí eu conversando com a Kézia e tal, e ela, né, falou assim: olha, você merece mais do que isso aqui. E aí foi onde que eu comecei a mexer com as excursões. E aí vira. E aí as excursões assim bombavam. Guia turístico, né? podemos dizer assim. Nossa. Então, eu tava um pouco meio depressiva. Só que sabe aquela pessoa assim, tá depressiva, assim, lascada, sem dinheiro, querendo ver todo mundo passeando e você em casa? Eu falei, não, gente, calma aí, eu tenho que arrumar um jeito de passear também. Qual foi a primeira viagem, você lembra, que você organizou? A primeira viagem que eu organizei foi pra Raposa, Itaperuna. Ah, que maravilha, lá é ótimo. É maravilhoso, ainda faço, ainda continuo. Depois, uma cliente me ligou me perguntando se eu conhecia o zoológico. Eu falei, gente, eu nem sabia que o Espírito Santo tinha zoológico por aqui. Eita. Aonde que é esse lugar? Eu vou descobrir. E eu sempre fui uma pessoa, o seguinte, eu não sei como eu vou fazer. Mas você vai. Eu vou fazer o negócio acontecer. E aí eu acabei, montei essa excursão, fiz um anúnciozinho lá, tal, pro zoológico, e de madrugada postando, fechei a primeira. Quando eu tava lá em cima, o telefone toca. Aí quando o telefone tocou, eu falei assim, aqui, você vai ter outra viagem de novo pro zoológico quando? Aí eu falei, olha, eu tô aqui com a van quase cheia. Mentira, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Eu tava com aquele povo lá, acho que ali pra mim era a primeira e a última, né? Então a vida meio que me empurrou pra fazer isso. E aí eu falei assim... Lembrando, gente, quem não sabe é Afonso Cláudio. Marechal Floriano. Marechal Floriano. Ó, eu também, Floriano. me perdendo no estado. Marechal Floriano. Né? Dá um Google aí que você acha E aí eu fechei outra excursão, e depois já começou a subir 2 vans, e aí depois já comecei a abrir para Arraial do Cabo, e aí já comecei a arrumar gente, aí já comecei a ir pro Rio de Janeiro. O negócio foi fluido. Mas vem cá, quem que tocava essa van aí? Eu. Você tem carteira para van também? Tenho, para van, para caminhão, não tem tempo ruim não. Hiper habilitada. Aí começou a dar certo. Aí começou a dar certo até... Vinha a pandemia. Aí um balde de água fria no mundo todo. Nossa, mãe. E aí, menina, como é que você fez? Então, teve uma época ali em 2019, no finalzinho de 2019, não sei se você lembra daquela chuva que deu no Cachoeiro. Temporal horrível. Né? Então, assim, infelizmente, tem situações que a gente não pode ficar muito feliz, né? Mas tem situações que é a desgraça... Uma tragédia dos Tem situações que é a desgraça de um, felicidade de outros. Só que assim, mesmo como que eu posso explicar? Não é questão de desgraça de a gente ficar feliz. Toda aquela chuva levou muita coisa para a rua. Então eu consegui aproveitar muita coisa ali do lixão, né? Então, você conseguiu reciclar alguma coisa? Consegui reciclar muita coisa, muito ferro, muita geladeira, muita coisa jogada lá e tal. E a gente conseguiu
buscar isso, juntar e assim, aproveitei também parte do dinheiro também para ajudar que eles estavam precisando, ajudar bacana. a igreja, né? Ótimo. Ajudar a igreja com feira e tudo mais. Você então, reciclava com cesta, alguma coisa e conseguia ganhar um dinheiro para também você, para sua casa, enfim, e começou a ajudar a entidade. Isso, e aí com isso eu comecei também a incentivar outras pessoas a juntarem nas suas casas, né? Panela velha, juntar latinha, eu comecei a fazer anúncio, então assim, eu comecei a ser ajudada e também comecei a ajudar também. Então isso foi muito bacana. E também... A verdadeira rainha da sucata. Nossa, praticamente me sentia, né? Eu me sentia a rainha da sucata. E aí depois com isso eu acabei indo pra Bahia, né? A gente ficou lá um tempo, tal, trabalhando. Volta pra Bahia. Ficamos lá ficou e tal. Ficou na ponte, Espírito Santo, Bahia aí. Isso, só que assim, eu acostumei tanto com o Espírito Santo, eu acostumei tanto com o que eu aprendi aqui, com tudo, que eu não me acostumava mais lá a lidar, porque é povoado e tudo. Sim. Não que lá seja ruim, é um lugar muito bom, as pessoas são muito guerreiras. Na Bahia eu acho lindo demais, né? Cada cantinho lá, o povo da Bahia. Os povos da Bahia, Jacobina, né? Que a Jacobina... Ainda não conheço não, mas quero conhecer mais o interior prazer. Lá, vamos lá. Vamos fazer uma excursão para lá? Vamos. Jornal Fato, vamos lá, Ronaldo, levar o drone para sobrevoar lá? Vamos. Então, a Jacobina, né, a Cidade do Ouro lá e tudo. Opa, então, falou aí Cidade do Ouro, Ronaldo. Lá, vem muito lá de Orolândia, mármore, o Bege Bahia. O famoso Bege Bahia. O famoso Bege Bahia. É de lá dessa região? De lá de Orolândia, entendeu? Então, assim, vem muita coisa de lá pra cá, pra aqui, pra Cachoeiro. Toda semana, todo dia, tem caminhoneiro indo pra Orolândia, todo dia. Aí na pandemia você conseguiu sobreviver. Aí na pandemia... Nessa... Sucata, reciclagem. Exatamente. Aí aconteceu outras situações particulares envolvendo família que eu larguei tudo e resolvi começar tudo do zero novamente. Aí foi aonde a Keila, olha, vem que eu tô aqui para você. Né? Na época minha casa estava alugada, eu fiquei um tempo na casa dela e eu consegui voltar para minha casa, graças a Deus. E com isso eu fui, aí a Késia Balardina, ela comprou. Olha o que ela fez pra mim. Ela comprou um carro só pra me trabalhar. Olha só. Aí eu pergunto, quem que faz isso hoje? Difícil. Mas ela confiou em você. Exatamente. Porque a Késia é bem inteligente. Ela não ia dar um ponto sem nó, não. Ela, confio nessa menina aí. Exatamente. Comprou um carro pra você trabalhar. Comprou um carro pra me trabalhar. Ela foi lá, e olha só, ela tava numa situação debilitada na época, né? Que ela sofreu um acidente. Sim, teve um acidente, machucou o pé. Foi terrível. E mesmo assim... Um tempão imobilizada, tadinha. Exatamente. Ela chegou assim, vai lá, escolhe o carro, se vira, que eu te dou dinheiro, você compra. Ela fez isso. Então, assim, quem que faz isso hoje, né? Então, de certa forma, eu sou muito grata a ela e ao pai dela por muito que fizeram por mim. Ela é top. E aí você começou a ser motorista de aplicativo. Aí eu comecei a ser motorista de aplicativo. Uber, Pop e todos os outros aí, você passou por todos? Exatamente. Nossa, quando tocou o meu primeiro chamada, eu falei, tá, gente, tá aqui. Eu falei, pronto, vou pegar aqui. Foi embora. Aí eu comecei, fui me ligando com os outros meninos, né? Aí o bacana, porque os motoristas de aplicativo, eles têm os grupos, né? Sim. Aí tem os grupos de particular, tem os grupos de app e tudo mais, para que um possa estar ajudando o outro. Sim, vocês são bem unidos. Eu sei que vocês têm uma associação em Cachoeiro, enfim, né? Um abraço ao Ronaldo, Rafael Arruda, a galera da Amassu aí, Associação dos Motoristas de Aplicativo do Sul do Estado, e que a galera tá unida lá. Sim, os motoristas de Cachoeiro, eles são muito persuasivos, eles são muito Quantas meninas dirigem hoje? Olha, eu particularmente, eu só conheci, acho que se eu não me engano, umas 3 ou 4, mas a gente não tem, assim, aproximação, porque até então cada uma tá seguindo a sua vida, né? E tem uns meninos também que, nossa, são maravilhosos, tem uns né? aí que são fantásticos. Nossa, são igual, por exemplo, tem um que a gente fala que ele é o líder, né, da galera, que é o Thiago Cerqueira. Não sei se você chegou a conhecer. Tem Marcelo, enfim, tem o Douglas também. Então são vários. Então, são os motoristas aqueles assim, referência, né? Tem os referências. Mas né? agora, Eliano, quero te perguntar o seguinte: os bastidores da profissão de motorista de aplicativo. Pronto. Como que é? Primeira pergunta, né? Alguém já se apaixonou por você?
Então, Ou vice-versa? Não, nem dá tempo. Não, nem dá tempo. Porque tem que prestar atenção ali, né, no carro. Não, tem que prestar atenção, igual, por exemplo, eu pelo fato de ser mulher, eu nunca coloquei, todas as pessoas que entram no carro, na hora que ele vai entrar, tem gente que costuma querer entrar, sentar atrás do motorista. Eu não deixo, eu sempre peço para sentar do lado do carona, Sim, no correto, banco, né? e eu falo, eu coloco o cinto. Tem Sim. gente que não quer colocar. Não, mas tem que colocar, gente. Pô, Entendeu? né? Não quer. Tem que colocar. E eles falam assim, mas eu ando de aplicativo o tempo todo, ninguém nunca pediu para colocar cinto. Se eu não tô de cinto uma vez no aplicativo, o carro bateu na frente, né, o carro da frente foi uma sucessão de problemas. Se não fosse o cinto, eu tava grudado igual o Garfield lá na frente. Sim, tem situações em que as mães entram com os filhos dentro do carro, colocam o cinto, vai mexer no celular e larga o filho solto. Não pode. Não pode, fazem isso. Mas então não teve nenhum fã, não? Ou teve? Não teve. O pessoal entra não ali, teve. vai direitinho. Não teve nenhum emocionado na minha vida, Nem não. emocionado, não. fala oi, Não. né? Mude o endereço para a minha vida, né? Mude a rota para a minha vida. Não, de jeito nenhum. Mas e aí? Mas e os bastidores? Você ouve muita história ali? A gente acaba sendo psicóloga, a gente acaba virando amiga, a gente acaba ajudando, indicando, e aí a gente conhece muitas pessoas boas também, vários médicos que pegam, né, atende, esposas, advogados, enfim, várias pessoas, empresários, e a gente acaba criando aquela rotatividade que você meio que acaba saindo do app para dar seguimento depois e atender só os particulares. Na verdade, dependendo do horário da rota em Cachoeira, é uma sessão de terapia. Aí você ouve o quê? Eu briguei com meu marido, eu escuto que o marido fez isso. Vou te contar uma história que aconteceu uma vez. Não, aqui você tem que... Trabalhamos com fatos, tá? Só não trabalhamos com nomes, mas os fatos... Então, essa foi um fato que aconteceu que eu falei, gente, isso nunca mais, se fosse marcado, nunca mais ia acontecer na minha vida. Pronto, tá lá, Eliana dirigindo. Tô eu lá dirigindo, tá, aplicativo toca, fui pegar a passageira ali naquela ponte ali onde era a antiga sorveteria Esquina, não sei se você lembra, que hoje é outro lugar ali. Aí peguei uma cliente ali, a cliente tá indo pra casa, fui levar a cliente pra casa. Aí a cliente tá reclamando com a nora que o filho tinha sumido. E tá eu lá ouvindo, meu filho sumiu. Telefone. Filho sumiu, Fulano, que filho sumiu, que não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, gente do céu. Mas vai aparecer, dona, fica calma, vai aparecer. Tá, aí levei a mulher embora. Quando eu cheguei lá, aí a nora tava esperando. A nora, eu conhecia ela... Gente, eu fico imaginando a cena. Eu tô lá no celular, não, porque não sei o que, né? Tá vendo? Fala com o motorista. O motorista não tá nem sabendo quem tá do outro lado. Né? Sim. Eu tô lá pra papai falando, mas não Então, aí com isso, eu acabei, eu falei assim, fica calma, dá tudo certo, ele vai aparecer. Notícia ruim, chega rápido. Ali, ajudando. Quando a gente chegou na porta da casa dela, a nora dela tava esperando. A nora dela, eu conheço ela desde menininha, desde novinha. Só que eu falei, gente, coincidência, né? Conheço ela entrou. Você tem como me levar no meu serviço? Na hora que ela falou isso, o aplicativo tocou. Eu aceitei. Eu perguntei, pra onde que você vai? Ela falou o local. Eu falei, poxa, é caminho, dá tempo eu atender o particular, ir lá e correr e pegar a outra pessoa. Beleza. Dava a rota, dava o jogo legal. Dava a rota. Aí, resultado, né? Ronaldo, presta atenção. Aí fui levar a pessoa na casa. Quando eu cheguei lá na casa da pessoa, no trabalho. Fui levar ela no trabalho dela. No trabalho dela. Atenção, atenção, gente. Muita emoção nesse momento. Foi levar ela no trabalho. Fui levar ela no trabalho. Eu falei, agora eu vou atender a outra pessoa lá, né? Porque tá me esperando. Quando eu fui olhar o endereço, era onde? No motel. Opa! No motel. Gente, hoje... Né? Você que tem o costume... Era de dia isso ou de noite? De dia. De dia! Meu Deus do céu! De dia. A gente trabalhando, os outros amando. Na hora do almoço, então, cuidado, vai. Aí era no motel. E era na hora do almoço. Era a hora do almoço? Dizem, né? Tem estatística aí que a hora do almoço é que onde que o motel tá mais lotado. Aí tocou no motel. Aí, menina, quando eu olhei lá no motel, eu já mandei a mensagenzinha. Eu falei, olha, por gentileza, providencie o pagamento logo de uma vez, vê se tá tudo em dia, pra quando eu chegar aí não esperar. Por que acontece? Hoje, quando nós motoristas de Uber vamos levar alguém no motel... é comum. Que é comum, né? E eu nem faço questão de olhar pra trás, só que assim, é chato porque a gente tem que pagar pra pessoa. A pessoa escolhe o quarto aí pra mim. Eu falei, poxa, como é que eu vou escolher o quarto pra você, meu amigo? Você que tem que falar. A pessoa fala assim, o mais barato. Mas é porque quando você entra, geralmente a guarita ali, o interfone tá justamente ali pro motorista, né? Quem tá entrando no motel de Uber aí você tem fica que pagar lá, primeiro. Eu quero um quarto pra eles aqui. É assim que você fala?
Aí standard, luxo, aí você... Qual quarto? Aí, o mais barato. Aí uma vez eu escapulei e falei assim, se eu fosse eu voltava. Eu falei, além de vir de Uber, que é o mais barato, não. Não dá. Mas enfim. Você virou pra menina, era um casal? Era um casal. Menina, você merece mais do que isso, né? Vem de Uber, ainda que é o mais barato. Mais barato, ou seja, enfim. E aí, eu fui lá, mandei mensagem e tal, cheguei e peguei a pessoa. Deixei a pessoa, peguei o casal, deixei o casal, a moça na beira-rio. Ele falou assim, tem como me deixar em casa agora? Eu falei, olha, aqui eu encerrei minha corrida aqui, para levar você na sua casa agora. Ou você desce e pede outro Uber, né? Ou você me paga no particular. Não, eu te levo no particular. Quanto que você me cobra? Eu dei o valor para ele. Sim. Beleza, tá ótimo, vamos lá. Qual é o endereço? Ele me deu. Eu falei, gente, esse endereço não é estranho. Né? Opa, acendeu o alerta, né? Não é estranho. Eu conheço esse lugar. Né? Mas vamos, quando eu cheguei lá, fui subindo, eu falei, cara, é aqui. É aqui. É aqui, é coincidência, né? Mas vamos, né? Tá, pá. Quando eu cheguei lá, a mãe do cara tava na porta, na rua. A mãe dele? A mãe dele. É o filho que tinha desaparecido. É o filho que tinha desaparecido. E ele estava amando. Estava amando. Feliz da vida. Feliz da vida. Aí, quando a mãe olhou, chegou assim, aonde que você achou ele? Né? Aí tipo assim, você foi a salvadora da pátria. Ainda bem, Eliane. Poxa, Eliane, você achou meu filho. Aí ele falou assim, olha, eu vou te pagar, moça. Aí pegou, me deu R$50 e apertou minha mão. Tipo assim, fica calado. Me ajuda. Fica com troco. Me ajuda a te ajudar. Fica com troco. Eu falei, peguei ele ali na beira-rio. Ele tava na beira-rio ali, pertinho da senhora. Aí ele olhou assim, moça, obrigada. Eu falei, ó, boa sorte aí, tá? Na próxima vez... Ele vai precisar. Precisou de sorte. Precisou. Ele me deu dinheiro a mais. Ele me deu, assim, 4 vezes a mais do que eu ia cobrar ele. E apertou minha mão. Se bem que também você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho. Né? Mas e o medo de falar? Eu peguei lá, não ia falar, né? Não ia. Fofoca, né? Momento fofoca. Como é que eram as duas aí? A esposa e... Então... O que acontece? Porque às vezes o cara tem uma mania de trair por menos, né? Exatamente. Mas conta a fofoca. Já contou o milagre, conta mais um pedacinho, conta o pós-milagre. Não, então, eu não entendi, porque a mulher, gente, eu não sei, ela tava de muleta. Sabe? Como? Ela tava de muleta. Eu falei, como que ela conseguiu? A do motel? A do motel. Eu falei, não, até aí tudo bem, né? O pé tava imobilizado? Não, ela tava com o pé imobilizado, tal, aquela coisa toda. E assim, ela totalmente... a mulher dele é muito mais bonita. Muito mais... Então é amor. A mulher dele é muito mais... Não, ela era curtição mesmo. Não tinha aventura. É aventura. Entendeu? O cara e a mulher trabalhando, preocupada, a mãe preocupada. Pois e o cara foi... Né? E o cara lá curtindo, e todo mundo preocupado. Pode ser fetiche também, você com a menina de muleta também. Ela tava com o pé lá engessado e tudo mais, enfim, aí tá aquela coisa assim de amor pra lá, amor pra cá, que dia a gente vai se ver de novo. Ai, que delícia. Né, aquela coisa, e aí eu só olhar pra cara dele assim, só que assim, a gente que é mulher, a gente meio que se comove, a gente fica meio revoltado. A gente tá falando, claro, a gente tá falando num tom engraçado aqui, porque a situação não teve prejuízo pra ninguém, salvo a esposa, né, que tá sendo traída, infelizmente, mas é uma situação inusitada, e você, mulher também, né? Sim, então a gente fica assim, poxa, porque eu também já fui traída. Né? Então eu sei que é uma dor muito grande, a gente tá lá trabalhando, a gente tá preocupado, dando tudo da gente, e do nada a gente descobrir que a gente foi traída, né? Eu particularmente eu já fui traída, e o pior de tudo, que a pessoa com quem, né, ele me traiu, teve a capacidade de mandar um videozinho pra mim com foto. Não, para tudo. Foi. Que isso? Mandou um videozinho com foto abraçadinha, falou assim, eu sou a mulher que estava com seu marido. A coleguinha teve... Exatamente, mas eu fingi que não vi, fingi que não sabia de nada, deixei passar, deixei ela me esquecer. E depois você deu um tchau pra ele. Deu demissão por justa causa. Tem que dar tchau, né? Não, lógico, né? Dar tchau. Mas deu logo tchau, vai embora. Hora de dar Roberta tchau. Miranda, vá com Deus. Vá com Deus. O amor não está aqui. Então, assim, vou brigar com a pessoa? Não, ela tem Que culpa. Ela tem culpa? complicada. Não, só que ela veio querer meio que abusar da minha cara. Mas voltando lá, você ficou com um pouquinho de dó da esposa. Eu fiquei, só que assim, cada um com seus problemas, né? Eu tenho os meus, ela tem os dela, ela que se resolve, ela que procura. Então, assim, a gente evita falar. E essa não foi a primeira vez, já aconteceu outras situações também que a gente olha assim, a gente fala assim, poxa,
não precisava disso, Já né? teve momento de você cancelar a corrida? Já. Ou mandar o passageiro descer? Já. Porque a gente vê muito hoje, às vezes, eu filmei, ó, tá me tratando mal, tá me agredindo, né? Não faço isso, ó. Tem passageiros que eles Passageiro faz isso, né? Pra não me agredir. Tem passageiro que pede um endereço e aí, quando a gente chega no local, não é aquele endereço, é 400, 500, 1 quilômetro a mais daquele endereço que ela passou. Olha, o seu endereço deu aqui. E aí ela começa a dar piti, começa a fazer show, sai do carro, bate a porta com tudo e vai lá e dá nota baixa pra gente. Hein? A 99 ou os aplicativos, é só olha a versão de imediato, já vai lá e abaixa a nossa nota. Então, às vezes, quem vai pegar a corrida com a gente, poxa, mas o cara não é 5 estrelas. Não é porque o cara não é 5 estrelas, porque o passageiro foi fila da puta com o motorista. Então, tem gente que é o que eu falo. Tem gente pra tudo, né? Só olha a versão, aquela história que dizer que cliente tem razão, que o cliente tem sempre razão. Não é isso. Tem que ter um respeito mútuo. E aí, se perder o respeito com você, como é que faz? Você ainda é mulher também, né? Exatamente. Então, assim, mulher já perderam o respeito comigo, já aconteceu de mulher. Eu permiti a mulher, eu nunca deixo o homem sentado do meu lado. Sim. Já a maioria, o correto é que você sente atrás. Mas já aconteceu situação também de mulher sentar ao meu lado e eu tá levando normal Então, e nada. Um dia eu quebrei essa regra, que era um amigo meu, amigo de longa data. Falei, você tá no Uber, deixa eu sentar do seu lado, vamos botar o papo em dia, pronto. Então, já aconteceu. E ela vindo do nada passar a mão, entrar com a mão no meio das minhas pernas. Meu Deus do céu. Isso. Então, hoje, mesmo sendo mulher, vai atrás, linda. Vai atrás. Ai... Já aconteceu Constrangedor. isso. Exatamente. Aí eu fiquei 1 ano direto só trabalhando de Uber o tempo todo, né? E com as minhas excursões no final de semana, não deixava de fazer. E eu sempre tive vontade de fazer faculdade. Opa, aí... Sempre. Vou mudar minha vida, né? Vou fazer faculdade. E eu comecei a fazer faculdade. Eu falei assim, vou fazer faculdade. E no ano seguinte, eu não sabia como. Eu sempre falei, não sei como, mas eu vou fazer. Vou botar esse tempo para funcionar. E eu fui lá e comecei a fazer faculdade. Aí no primeiro semestre, a gente meio que fica se sentindo, né? Foi importante. Aí veio Vou te processar, hein? Né? Aí vai o segundo e é o terceiro. Hoje eu faço faculdade lá na FDCI, né? Sim, referência. Ela é referência. Como é que você tá em qual período? Agora eu tô no 6º. 6º período. Graças a Deus. Meio advogado, né? Já passei já passou do meio advogado. Né? E aí onde que eu falei que eu trabalho lá com o doutor Altoé Pontini, a doutora Tayane. Perdão, Altoé, Daniel Altoé e Tayane Pontini. Eu sempre confundo o nome dos dois. Não, tem problema não. Doutor Daniel... Doutor Daniel Altoé e a Tayane Pontini. Show. Um abraço para eles aí. Eles são aí maravilhosos. Você trabalha lá, estagiando já no direito. Eu faço estágio no direito, só que assim, eles para mim se tornaram meio que família. Né? Então, assim, eles não são meus patrões, na verdade, eles são os meus amigos, virou família, virou parte da minha família, e ali a gente trabalha, assim, mútuo, sabe? E tem uma área que você já está escolhendo seguir do direito, como é que... Então, eu, particularmente, a área que eu quero muito atuar é por conta da minha professora, a Márcia Prucklin, não sei se você conhece. Claro, doutora Márcia, sim. Eu tenho uma admiração imensa por ela. Ela é show, né? Ela é assim... Ela é a cara da elegância, a cara da inteligência, não é isso? Sim, maravilhosa. E aí eu falo assim, eu quero ser criminalista, eu quero atuar na área do júri, porque eu sou apaixonada. Só que hoje, claro que eu também quero muito essa área, só que hoje, trabalhando com a doutora Tayane, ela é tão humana com as pessoas... que ela trabalha na área previdenciária, né? Ela trabalha na área da questão, assim, eles são tão humanos, eles se preocupam muito com o cliente em si, né? Não tem aquela questão assim, eu vou lá, vou cobrar consulta, depois não, eles nem cobram consulta, eles vão lá e trabalham mesmo para depois a gente fazer todo aquele processo. E eles conquistam, né, o cliente. Então eles abraçam os clientes. Então eles me ensinaram muito isso. Me ensinaram que o direito não é só advogar. É muito mais do que isso. É você abraçar, não é que você vai abraçar o problema para você, para isso mexer com o seu psicológico. É atuar na área que você ama. E hoje eu não me importo se eu estou trabalhando 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas ou se precisar vir à noite. Eu amo o que eu faço. E com eles me ensinaram mais ainda a amar o que eu faço. Então a gente tem uma alegria, o nosso ambiente de trabalho é um ambiente tranquilo, gostoso, harmônico, sabe? Assim, é prazeroso. Muito bacana. Então hoje eu atuo mais nessa área hoje, né, trabalhando
Já tenho os meus clientes que a gente já trago para o escritório, então eles atendem, faz todo o processo para mim, então o pessoal já sabe pelo fato de assim, tá estudando direito, então sempre tem alguém assim, tá fazendo direito, vem aqui, vem cá, show, vem que isso para mim, então vem aqui no escritório que a gente conversa, se resolve por aqui. Então eu tô feliz, por quê? Porque quando eu me formar e quando eu tirar a minha carteira da UB, eu já vou ter uma clientela bastante ampla. Sim. Né? Então eu penso muito em continuar assim com eles, a gente dá um segmento. Mas hoje ainda está cabendo na sua agenda a versão motorista. Está cabendo. Nessa questão aí, eu trabalho mais finais de semana, e finais de semana, por incrível que pareça, pela clientela que eu já tenho, eu atendo muito hoje no particular. Sim, às vezes conquistando ali. Às vezes o cliente fala assim, tem como me levar 3 horas da manhã para o aeroporto em Vitória? Eu levanto 2 da manhã. Tem como pegar 3 horas da manhã quando eu sair da festa? Sim. Tem também, né? Sim, aí quando a gente não pode, a gente tem aquelas parcerias, né? Como eu te falei, dos Ubers lá. Então, não gente, posso. atende o cliente tal, me ajuda aí, isso é verdade. E a gente tem aquelas pessoas que são bem pontuais, porque a gente tem que ser pontual com o cliente. Exatamente. Independente que você seja amigo, se você é meu amigo, independente de tudo, você tem seu compromisso. Eu não posso confundir a minha amizade com você com o compromisso que você tem. Então, isso pra gente também é muito importante. E sobra tempo para lazer? O que você faz nas horas de folga? Então, o meu lazer geralmente são as minhas discussões quando eu faço finais de semana, que aí eu aproveito. A próxima é pra onde? Então, a próxima, acho que eu abri agora, vai ser pro Aquamania. Aquamania, Pro Aquamania, legal. né? O pessoal gosta das crianças, então assim, a gente lota o ônibus e eu tô verificando. Quem vai no ônibus? Aí agora eu alugo. Pronto, agora eu sou empreendedor. Hoje eu prefiro alugar, porque eu gasto... Gente, é muito grande, É muito grande. Você tem que pagar pro 0800 as pessoas reclamar de você. Sim. É brincadeira. Você tem que pagar. Mas fora a manutenção também é cara, né? A manutenção veículo. é muito cara. Tem um monte de regra, né? É muita regra, entendeu? Igual, por exemplo, a Setúbal só pode dirigir dentro do estado. E tem muitas pessoas que trabalham de van que vão para fora do estado sem a NTT. Sim. E tem gente que aluga sem a NTT e não se importa. E aí, da hora que dá um problema, vem questionar. Vem querer seus direitos, só que ela alugou sabendo. Mas mais irresponsável ainda é quem vai sabendo que não pode. Ainda coloca a vida de um monte de gente. Só que a NTT hoje, para uma van, principalmente hoje em Cachoeiro, é muito cara. Hoje, para você manter uma NTT hoje, fica em torno mais ou menos de uns 4.000, 4.500 por mês. Eita! Então, você tem que ter uma grande bagagem de clientes para fazer muita viagem para fora do estado. Para poder compensar. Ou uma empresa que tem vários veículos e tem uma demanda... Exatamente. E, assim, hoje em dia não compensa. Porque, por exemplo, se você for fazer uma viagem hoje, vamos colocar, Ronaldo vai pegar uma van hoje para ir para o Rio de Janeiro. Você foi hoje, saiu daqui umas 4 horas da manhã, e você chegou no mesmo dia, às 10, você não pode pegar no dia seguinte para viajar, você tem que esperar a van meio que descansar, dar a manutenção dela para dar a viagem seguinte. Então isso não pode. Agora, olha só, você conviveu com um familiar tóxico, você venceu dificuldades diversas, foi enganada no primeiro trabalho em Cachoeiro, passou perrengue, morou na rua, passou dificuldade, foi rainha da sucata, motorista de aplicativo, já tem um monte de aventura, não dá nem para contar todas aqui. Não dá. Mas qual o balanço que você faz hoje e como você falaria para as mulheres que estão aí meio perdidas? Olha, Ou num relacionamento ruim, que você falou também que foi traída. Sim, eu falo assim, que na questão, eu falo para as mulheres que elas não desistam. Elas não desistam delas mesmas, porque a mulher, ela tem uma força tão grande, a mulher, ela tem uma força que ela não sabe o tamanho da força que ela tem, porque a mulher, quando quer, ela pode. A mulher, ela tem muito mais coragem de enfrentar a vida do que um homem. É verdade. Né? Aquele meme, põe o meme aí do Drauzio Varela, é verdade. Eu acho que o único meio assim que o homem tem a capacidade de sentir a dor de verdade que uma mulher tem é na hora que ele tem uma crise renal que ele tem que operar. Aí ele vai saber o que é parir um filho. Né? E dizem que dói mais, tá? Que eu já tive dor na crise renal, já ouvi de mulher que a dor do parto ainda é menor ainda do que a dor renal. É menor do que a dor renal. Então acho que é o único meio que ele sente dor de verdade, acho que é essa daí. Tirando isso, a mulher, ela é capaz de superar. Igual, por exemplo, eu falo que esses dias teve um rapaz que me perguntou assim, eu tô de moto, só que eu não queria trabalhar de motoboy, que não sei o que, tal, o que é que eu faço? Eu falei, meu amigo, faz o seguinte...
vá fazer parceria com um restaurante. Vou entregar a marmita. Eu falei, não, você vai entregar para você. Aí qual foi a ideia que eu dei para ele? Eu falei, olha, vá no restaurante, vê qual é o melhor restaurante que tem, copie o cardápio dele a seu modo, no seu jeito, o seu slogan. Chegue para ele e fale que você vai comprar 20 marmitas por dia. Se a marmita dele for 15, 16, peça a ele que faça 11 para você, porque você vai começar a comprar 30, 40 por dia. Olha só a dica aí de empreendedorismo. Como é que é o negócio? Pô, pega um top, negocio, compra um atacado. Isso. Gostei da todo ideia. dia. Porque o que acontece? Geralmente um restaurante, quando ele vende, ele faz uma parceria com uma grande empresa, geralmente é 30 marmitas por dia, 40 marmitas, então ele dá um preço mais em conta. Então, se um motoboy ele fazer isso, por conta dele, ele vai ter lá uma pessoa para poder fazer os pedidos, vai ter o cardápio dele, ele só vai lá, pega, nem precisa ter restaurante, nem precisa ter cozinha, nem nada, ele vai lá, ele só pega a marmita e vai fazer a entrega. Então, se ele for colocar não tem funcionário, não tem restaurante. Não tem, entendeu? Ainda é consultora para empreendedorismo. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu tenho uma grande vontade de futuramente trabalhar com palestras, sabe? Boa ideia. Então, assim, eu tô trabalhando isso devagarzinho aos poucos e eu falo, mulherada, não ainda desista. Compensa trabalhar com aplicativo? Olha, compensa. A compensa, sim. Eu, particularmente, eu gosto muito de ir para Vitória para trabalhar, porque lá a demanda em questão de valores é melhor. Verdade. Aqui em Cachoeiro, não. Aqui, lá em Vitória, o bacana, porque as pessoas lá, elas dão gorjeta pro motorista. Não que aqui as pessoas são mal educadas, mas tem muita gente, sabe, estressada. Qualquer motivo é motivo de estar reclamando com o motorista, de bater. Lá não, lá é um pouquinho mais, sabe, mais suave. O que você acha daquele que pede lá e fala, não quero conversa? Tudo bem? É direito dele? É direito dele. Você vai de boa. Não, o interessante é o motorista conversar com o passageiro se o passageiro der abertura para ele conversar. Porque, às vezes, nem a gente mesmo quer conversar. Entendeu? A mulher, por exemplo, tem um momento dela de TPM, tem dia que a gente não quer conversar com ninguém. E é cansativo, né? O dia todo parado ali. Exatamente. Às vezes eu fico preocupado. Calor pra mulher, o dia todo sentada ali. Pra homem também, mas pra mulher, a dificuldade. Tem banheiro onde que vocês se viram. Sim. Né? E aí, né? Cansa o dia todo ali. Na questão de banheiro. Você para pra almoçar às vezes? Então, na questão de banheiro, a gente aproveita a oportunidade, a gente vai abastecer, às vezes nem precisa. Sim. A gente vai lá, abastece rapidinho para poder usar o banheiro, né? Sim. Questão de almoçar, a gente tem os locais já certos para poder almoçar com uma comida adequada, num preço acessível também. Sim. Então, a gente tem isso. Se não der para em casa, você tá num... Exatamente, porque às vezes não compensa. Igual, por exemplo, quem tá fora de Cachoeiro, não compensa vir em casa almoçar. A gente compra uma marmita de R$15, Sim. R$16, come, entendeu? Só que a gente tem que trabalhar para poder colocar aquele dinheiro no lugar. E a vida de motorista de aplicativo não é fácil. Não é fácil. Você trabalha sentado. Não, Já ouviu isso? É muito tenso, dores nas costas, riscos, as pernas, os pés incha, risco, entendeu? Já aconteceu situações assim, você levar alguém que tá com porcaria dentro do carro e você não sabe. Então, o interessante, que é muito importante, se você for levar alguém no particular, que seja alguém conhecido. Não entra na treta de me leve Marataízes ali, vamos combinar no particular, você não conhece. Você não conhece, então a gente passa por muitos riscos assim, entendeu? Então não é fácil. Então, assim, tem gente que não valoriza os motoristas de aplicativo. Não valoriza. Bom, estamos então, infelizmente o tempo está chegando ao final, ótimo. Mas eu me apaixonei pela sua história, Eliana. Uma história de realização pessoal, de luta, né? E parabéns. Obrigada. Né? Doutora Eliana. Obrigada. Não é isso aí? Exatamente. Daqui a 4 períodos já. Daqui a 4 períodos. Já está se formando. Já formando, com fé em Deus. Show. Breve a prova da OB está batendo na então, porta. Você já pode fazer agora, né? Vou fazer o ano que vem. Ano que vem, já pode fazer. O ano que vem. Está estudando já? Tô estudando, a gente faz simulado constantemente. Espero que você esteja lá na formatura. Aí quem sabe você volta aqui como advogada já. Sim. Falando, né, de criminalística e por aí vai. Sim, direito Parabéns. civil. Quer mandar um alô? Aproveita, manda um recado em geral para quem tá te vendo. Gente, assim, tem muita coisa assim para falar, só quero agradecer a oportunidade, quero dizer a vocês que não desistam no sonho de vocês. É muito importante vocês olharem para vocês e não se sentirem derrotadas e acreditar, porque só o fato de você acordar todos os dias com saúde, disposição e vida, né, já é uma glória muito grande. E se você tem fé,
é colocar na mão de Deus e confiar e acreditar. Porque nada nessa vida é por acaso. E Deus é muito bom com a gente. É só você ter força e coragem e se desapegar de algumas coisas que às vezes tem mulheres que são muito apegadas emocionalmente. Acha que elas não conseguem viver sem aquela pessoa e, na verdade, elas conseguem viver. E quando tiver de acontecer, acontece tudo na hora certa. É isso aí, tem um tempo certo para tudo, né? Tudo tem um tempo certo. Eliana Cardoso, muito obrigado, sucesso para você, tá? Aliás, obrigado também ao Ronaldo Xavier, que indicou você aqui, né? O meu amigo, nosso amigo em comum, obrigada, né? Que é o cara. E você que está assistindo até agora, gente, siga o canal, ative o sininho, compartilhe esse bate-papo para alguém que precisa ouvir uma história dessa. Se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá aqui, ó, o QR Code para você entrar, o canal com notícias o tempo todo, também para você pedir a edição impressa do jornal. Todas as edições que saírem na semana você recebe em casa, para você já sair de casa bem informado com o que está acontecendo. Para quem ainda gosta, né, de pegar, folhear o papel, tá aí, um dos últimos impressos do Brasil é de Cachoeiro de Itapemirim. Tchau, pessoal, até o próximo episódio.